Você nunca mais vai querer gastar com apostas depois que ouvir a minha história. Quando a gente fala de aposta, a gente entra para um efeito neuroquímico, por exemplo, muito forte. A aposta ela é equivalente ao uso de uma droga, basicamente, para o nosso cérebro. Por quê? Porque quando a gente está apostando, aquela possibilidade de ganhar, aquela curiosidade de saber se vamos ganhar ou não vamos ganhar, ela tem um efeito dopaminérgico muito grande no nosso cérebro. Ela libera em torno de 200 a 300 vezes mais dopamina do que uma situação comum e alegre da vida. Qual é o problema? O problema é que hoje, as apostas, com o surgimento das bets e o grande desenvolvimento do mercado das bets, ela é misturada com o entretenimento do esporte. No QR Code, uma plataforma rápida, fácil, segura e brasileira. Do esporte. E como tu já está muito emocionado para assistir o esporte, tu já está muito preso ali, né? E o entretenimento ele também é algo dopaminérgico. Junta isso com as apostas, a liberação de dopamina ela sobe ainda mais, porque tu não apenas está apostando, mas também está assistindo um esporte do qual tu gosta. Isso começa a gerar um ciclo vicioso. Por quê? Porque quando a gente está fazendo alguma coisa que é altamente dopaminérgica e que ela não é natural, como a aposta, como o cigarro, como o álcool, como algum uso de alguma substância química, algum tipo de droga, como metanfetamina, êxtase, obviamente a metanfetamina ela libera muito mais dopamina do que uma aposta, por exemplo, mas o mecanismo que acontece dentro do nosso cérebro, ele é muito parecido. Ambas as coisas são altamente dopaminérgicas. E isso faz com que todas as outras coisas da vida comecem a perder a cor. Por quê? Porque uma situação comum da vida, poderemos falar assim, libera X número de dopamina no nosso cérebro. Uma situação comum, um abraço na nossa namorada, na nossa mulher, na nossa filha, uma coisa que a gente gosta, uma comida gostosa, por exemplo, libera X de dopamina. A aposta, ela libera 3x de dopamina. A droga libera talvez 500x, 5x de dopamina, enquanto outras liberam 10x de dopamina. E quanto mais dopamina nós vamos liberando com uma situação dessas, por exemplo, as apostas, menos dopamina a gente libera com as outras coisas. Então, a gente acaba entrando num ciclo vicioso de querer isso cada vez mais e mais e mais e mais. Juntamos isso a uma crise financeira, a dificuldades no trabalho, a baixos salários, e a gente vê ali, né, o pote de ouro. A possibilidade de ganhar dinheiro rápido é quase o equivalente do que eram as pirâmides financeiras alguns anos atrás. Esse é o novo ciclo vicioso da maior parte dos homens. Se você está nele, tem que ser muito sincero consigo mesmo, de entender que não é apenas um joguinho, não é apenas um passatempo, mas é de fato um vício. Eu lembro quando eu comecei a apostar em bets, em futebol, tênis e jogo de basquete, por exemplo, era mais ou menos há uns 6 ou 7 anos atrás. Isso não era muito conhecido, na verdade era muito pouco conhecido. Pouquíssimas pessoas apostavam na internet, por exemplo, em jogos do Brasileirão, da Champions League, da NBA, dos campeonatos do ATP, por exemplo, de tênis, pouquíssimas pessoas apostavam. Eu não lembro exatamente como eu conheci, se foi através da internet ou se foi por meio de alguns amigos, mas eu lembro de ter criado a conta na Bet, colocado um pouco de dinheiro lá, e eu tinha pouquíssimo dinheiro na época para usar para isso, né? Eu tinha pouquíssimo dinheiro de uma forma geral, né? Tinha muito mais dívida do que dinheiro. Mas eu coloquei lá, se eu não me engano, eram 300 ou 400 reais. E rapidamente, aqueles 300 reais viraram 2 mil, 4 mil, 5 mil. E aquilo começa a gerar uma euforia muito grande, né? E parece que tudo muda, porque assistir um jogo de futebol tendo apostado naquele jogo, é muito mais emocionante do que apenas assistir o jogo de futebol. Então eu não queria mais assistir sem ter apostado, porque a emoção era muito maior. Eu lembro que tinha até uma Copa do Mundo na época, se eu não me engano era a Copa do Mundo. E eu também apostava nos jogos da Copa do Mundo, e eu assistia o jogo vidrado, torcendo, vibrando,
conhecia os jogadores, sabia onde tinha apostado, o que eu queria que acontecesse, e se aquilo não acontecia, dava uma bad muito grande, uma sensação de tristeza muito grande, porque eu não só tinha perdido o jogo do time que eu queria que ganhasse, mas eu também tinha perdido dinheiro nisso. E aqueles 5 mil começavam a virar 3 mil, 2 mil, 1.000, 200 e era zero, né? Então de 200 fica 5 mil, de 5 mil fica zero. E era sempre esse ciclo. E esse é o ciclo dopaminérgico das apostas, né? A maior forma de enganar o cérebro, por exemplo, na questão de liberação de neuroquímicos como a dopamina, é a gente dar um efeito 50-50. Um efeito de 50% de possibilidade de ganho. Então, quando tu aposta em alguma coisa, é basicamente esse o mecanismo que todos os cassinos usam, né? Os cassinos, eles geram a falsa percepção da possibilidade de vitória. Então, de fato, algumas poucas pessoas ganham, só que a maior parte das pessoas perde. E quando tu aposta, tu fica em uma situação de 50-50. Eu posso ganhar ou eu posso perder. E isso vai aumentando a liberação de dopamina no cérebro. E a dopamina vai fazendo com que se forme uma memória. E tu guarda aquela sensação boa. Tu guarda aquela possibilidade de ganho. E de fato, de vez em quando tu ganha. Só que se tu analisa no fim das contas, depois de uma semana, 2, 3, um mês, um ano, tu muito mais perdeu do que ganhou. E aí tu vai alimentando todo o sistema. Era isso que acontecia comigo. Eu era uma pessoa extremamente impulsiva, colocava um pouco de dinheiro lá, sabia fazer o dinheiro nas apostas, então ganhava alguma coisa. Só que rapidamente perdia. E aí depois dos jogos de futebol, começo a entrar para as outras disponibilidades que está lá dentro do aplicativo. E aí eu vou para jogo de tênis, que era outra coisa que eu gostava de acompanhar. E depois eu vou para jogo de basquete. Só que o jogo de basquete só acontecia de madrugada. E aí, antes tu apostava de dia. Agora tu tem que ficar acordado até 2 horas da manhã para assistir o jogo de basquete, para ver se tu aposta, se tu tira a aposta, se tu cancela, o que é que tu faz, se tu aumenta a aposta. E isso vai fazendo com que tu perca o sono. Então antes tu não perdia o sono, tu só perdia dinheiro. Agora tu perde o dinheiro e tu perde o sono. No dia seguinte tu está mais impulsivo, porque o efeito da falta de sono no cérebro, ela é justamente menos energia circulando no córtex pré-frontal. Essa região aqui atrás da nossa testa, que é responsável pelo raciocínio e pela tomada de decisão inteligente. O córtex pré-frontal é a região do nosso cérebro que modula os nossos sistemas emocionais, o nosso sistema límbico, por exemplo. E quando a gente tem pouca energia circulando no córtex, nós nos tornamos pessoas mais impulsivas, mais apostadoras, mais emocionais, mais emotivas, mais sentimentalistas e mais tendentes ao vício, aos comportamentos negativos mais enraizados dentro de nós. Por isso que a falta de sono vai levar a maior impulsividade, que vai levar a mais apostas, a cálculo menor de risco. Existem vários estudos mostrando como que fica o cérebro de uma pessoa que dorme mal. E um dos efeitos, da pessoa que dorme mal é justamente a falha no cálculo do risco, no cálculo daquilo que é bom ou ruim para a gente. Então, começa a juntar as pecinhas. Começa a apostar, ficar eufórico com isso. Tu começa a dormir mais tarde por causa disso. Dormindo mais tarde, tu começa a ficar mais impulsivo. Mais impulsivo, tu começa a apostar cada vez mais. Então, se antes tu perdia 2 mil, agora tu perde 10 mil. Depois tu perde 20 mil. Eu tenho a história de um homem que recentemente me mandou mensagem e, para não mentir para vocês, eu vou ler ela aqui. Nem pretendia fazer isso, mas agora que eu lembrei, eu vou pegar a mensagem dele aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela. Aqui, ó. Ontem vi um vídeo seu e me identifiquei muito. Passei 3 anos da minha vida com vício em apostas. Depois que o vício entrou na minha vida, tudo mudou. Perdi mais de 500 mil, mas o problema maior não foi o dinheiro, e sim as sequelas que isso me trouxe. Muitas vezes me sinto desanimado, com preguiça de realizar atividades físicas. No trabalho, às vezes, parece tudo sem sentido.
Mesmo viajando, comprando tudo que eu quero, parece que falta sempre alguma coisa. Queria uma orientação sua, tentei resumir para você. Sou católico praticante, porém cada dia que passa venho me afastando mais da igreja, né? Então, o que ele comenta aqui? Agora eu me sinto desanimado, com preguiça de realizar atividades físicas no trabalho, parece tudo meio sem sentido. Esse é o efeito do crash de dopamina que acontece no nosso cérebro. Lembram que eu falei? Que quando a gente aposta, a gente fica muito eufórico, a gente fica muito alegre, mas depois que a gente perde, ou depois que o efeito da dopamina no cérebro passa, a gente se sente triste, meio que no tédio. É justamente esse o efeito. Por quê? Porque até se puderem colocar o gráfico aqui para mostrar para vocês, o efeito da dopamina, ele gera um pico no início e ele se sustenta durante alguns minutos no máximo. E quando ele desce, ele não volta para o nível que ele estava antes. Ele volta para um nível mais baixo. Então a gente tem um déficit dopaminérgico. E esse déficit dopaminérgico, ele gera justamente o efeito de tristeza. A gente se sente apático, parece que as coisas perdem o sentido. E de fato elas perdem, né? Porque a gente não consegue mais experimentar a mesma alegria, a mesma felicidade que a gente experimentava em coisas simples. Então antes, um copo de café que te fazia se sentir bem, já não faz bem. Porque aquele efeito do café é muito pequeno perto do efeito da aposta, perto do efeito de algum outro tipo de substância hiperdopaminérgica. O efeito daquele abraço, ele é muito menor do que o efeito daquela aposta. O efeito de passear no parque é muito menor do que o efeito da aposta. O efeito da atividade física é muito menor do que o efeito da aposta. Logo, tudo começa a perder o sentido. Por quê? Porque o teu cérebro grava aquelas memórias, né? Isso aconteceu comigo, como eu estava contando. Depois das apostas, como não era muito conhecido e eu não tinha dinheiro na época, pela falta de dinheiro de continuar apostando, eu não continuei apostando, né? E como não era conhecido, nenhum influenciador mostrava bets, as bets não patrocinavam os times de futebol que patrocinam hoje, era um mercado desconhecido ainda. Logo, era muito fácil entrar, mas também era muito fácil sair, porque o ambiente não pressionava isso. E eu saí rápido, né, desse tipo de vício. Só que depois, aquele efeito impulsivo de ganhar dinheiro rápido continuou em mim. E eu lembro que houve uma época que eu comprei um carro do meu pai e fiquei pagando parcelado por aquele carro para ele. Só que o que eu fiz? Naquela de ganhar dinheiro rápido, começaram a surgir as pirâmides financeiras na época. Eu vendi o carro, joguei todo o dinheiro do carro na pirâmide financeira e perdi todo o dinheiro do carro novamente. Naquela época, há uns 7 anos atrás, 6, 7 anos, né, 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim, eram 24, 25 mil reais, né? E eu perdi tudo. E para mim era muito dinheiro, um montante muito grande, porque era basicamente todo o dinheiro que eu tinha. Esse é o efeito cascata, né, que muitas vezes a pessoa não percebe, porque ele ainda não aconteceu. A bola de neve vai se tornando cada vez maior. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem sim como sair do vício em apostas. Só que a gente precisa adotar ele com uma certa radicalidade na nossa vida. Não dá para ficar levando isso de uma forma leve, né? Porque senão a vida vai começando a se destruir. Essa resposta, por exemplo, desse homem, parece que não é um homem que tem filho e mulher e tudo mais. Agora, imagine se tivesse, né? Ele perdeu 500 mil reais. Qual é o efeito disso que gera na família, no casamento? Muitos casamentos terminam por causa disso, muitos namoros terminam por causa disso, muitos pais têm que se afastar das suas famílias por causa disso. Então o efeito ele é muito maior do que a gente pensa. Não é só o jogo na quarta de noite, no final de semana. Não é só a euforia de parecer um adolescente lá apostando com a possibilidade de ganhar dinheiro rápido. Não, pode ser que destrua uma vida completamente, né? Porque o efeito do dinheiro ele é muito claro hoje na vida de um ser humano. A gente precisa de dinheiro. E se a gente perde todo o dinheiro que a gente tem por um ato desses, a gente não só vai ficar sem o dinheiro, mas vai saber que fomos nós
dos culpados por isso. Então, não tem como adotar essa mudança de uma forma meio pacífica. Ah, uma hora eu saio, eu não sou viciado, quando eu quero, né? Essa é a famosa frase. Não, eu não sou viciado, quando eu quero eu paro. Se tu fala isso, tu sabe que tu já está viciado, né? Se tu quer, não é bem assim parar. Tu tem que ser radical de fato, né? Exclua os aplicativos, bloqueia os sites, sei lá, né? Haja com uma certa radicalidade. Se afaste o máximo que tu consegue. Se possível, nem assista mais aos jogos de futebol. Eu fiz isso, justamente isso, tá? Eu parei de assistir os jogos, porque se eu não assistia os jogos, não me dava vontade de apostar. E essa é uma das decisões mais inteligentes que alguém pode fazer. Tu exclui o aplicativo e para de assistir os jogos. Ah, Henrique, mas é a minha paixão. Não é a tua paixão, né? Eu duvido que a tua paixão seja baixa, pequena, assim, desse tamanhinho. É só um jogo de futebol, que inclusive tu não ganha nada com isso. Só perde tempo, né? Para pensar de uma forma um pouco mais racional sobre isso. Isso só gasta o teu tempo, porque tu fica ali eufórico, seu time ganhou, seu time perdeu, seu time vai bem, seu time vai mal, e vai te consumindo tempo, espaço mental, e tu deixa de colocar esse tempo, espaço mental no teu trabalho, no teu desenvolvimento, na tua leitura, no teu treino, na disciplina física, na tua família, no teu relacionamento. Então, tu vai acabar matando dois coelhos com uma cajadada só, né? Tu deixa de apostar, se livra de um vício e ainda te sobra muito mais tempo para focar na sua própria vida. Então, essa radicalidade te faria muito bem se de fato tu quer deixar o vício em apostas. Agora, logo que tu deixa, tu exclui todos os aplicativos, tira o dinheiro de lá e paga as dívidas se tu tem dívidas, sei lá, para de assistir aos jogos, vai gerar um efeito de tristeza no curto prazo, tá? De fato, gera um vale, né? A gente chama de vale, tem um vale dopaminérgico, porque basicamente o teu sistema, os teus neurônios precisam recalibrar ali, né? O teu sistema dopaminérgico de recompensas, ele precisa recalibrar para voltar a produzir dopamina de uma forma normal, de uma forma basal. E vai levar um tempinho, talvez alguns dias ou semanas para que isso aconteça. E nestas semanas tu vai começar a se sentir como ele se sente, né? Nessa mensagem que ele mandou. Triste, preguiçoso, parece que as coisas perdem o sentido. E nesse momento, o que tu vai precisar é de uma rede de apoio, é de amigos por perto. E de preferência, não os amigos que apostam, não os amigos que te levam para aquele ambiente. Amigos que têm um tipo de vida, um estilo de vida que tu gostaria de construir. Então, pessoas que vão te arrastar para um caminho melhor. Esse ambiente, essa rede de apoio, ela faz total diferença. E comece a preencher o teu tempo, porque vai ficar com o tempo sobrando, né? Tu não vai mais acompanhar os jogos. Então, o que eu faço? Comece a ler, treinar, treine com intensidade, porque quando a gente treina treinos intensos, o corpo começa a ter um efeito cascata muito maior da questão de hormônios, né? Por exemplo, endorfina, adrenalina, cortisol, dopamina, tudo isso vai sendo liberado com maior intensidade e vai ajustando os nossos níveis, vai fazendo com que a gente recupere aquela alegria de viver. Então, esse espaço de tempo bem ocupado com novos projetos, com novas metas, novos objetivos, ele é muito importante no processo de cura de um vício, talvez até mesmo necessário. Então, não tenha vergonha de recomeçar a tua vida, né? Porque eu tive que recomeçar a minha, depois desse vício em apostas, depois de ter perdido muito dinheiro nas apostas, depois nas pirâmides financeiras, eu tive que recomeçar a minha vida assim, quase como se eu tivesse nascendo de novo, entende? Mas essa humildade é extremamente necessária. Então assuma isso, né? Se tu tem esse vício hoje, se isso te faz mal hoje, eu sei que faz mal para muita gente, o ambiente, os influenciadores, os jogadores, né? Eles acabam espalhando muito a mensagem do mercado de apostas e das bets, e eles recebem milhões e milhões e milhões por isso.
Inclusive, tem uma informação recente de uma amiga que recebeu uma proposta de uma bet, né, de um mercado de apostas, e explicaram para ela que ela ganharia não só muito dinheiro, mas todas as vezes, como é que era a forma de remuneração. Todas as vezes que alguém perde uma aposta, ela ganhava. Então, para divulgar o mercado de apostas, ela ganha dinheiro quando as pessoas perdem as suas apostas. Imagina que você, né, é essa marionete aí, que precisa perder para os influenciadores ganharem. Veja onde tu se encontra nessa situação. Eles te manipulam o tempo inteiro para que tu perca o teu dinheiro e assim eles ganhem o deles. Então, a gente meio que precisa se desligar desse mundo, entende? Porque cada vez mais pessoas vão falar das apostas, do mercado de apostas e como isso é bom. Só que isso é muito mal. Isso é muito destrutivo. E tu precisa meio que fechar os olhos para essas pessoas. Por isso que é tão importante se afastar desses ambientes. Alguns anos atrás a gente não tinha ninguém falando disso. Agora a gente já tem centenas de pessoas, influenciadores, jogadores e celebridades divulgando as apostas. E toda vez que tu ouve isso, tu lembra daquela sensação de como é apostar e tu tende a voltar para o jogo. Então, aprenda a ser o dono do jogo e não uma marionete do jogo. E o jogo que eu falo é o jogo da vida, não é o jogo das apostas. Se tu é o dono do jogo, é tu quem faz as regras. Se tu desliga a televisão, se tu deixa de seguir as pessoas no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, se tu exclui os aplicativos e se afasta de uma forma completa daquele meio, daquele ambiente, tu vai conseguir nascer para uma vida nova. E essa vida nova, e nessa vida nova, quem é o dono do jogo é tu. Então eu espero que através da minha história, né, e de uma explicação aqui um pouco também de como é a neuroquímica das apostas dentro do nosso cérebro, tu comece a ter essa motivação para se afastar cada vez mais desse mundo. Assim como eu fiz. Isso completamente vai mudar. Isso vai mudar completamente a tua vida, como também mudou a minha.